tarde, segundo ano. E aí, tudo bem com vocês? Como que foi o final de semana? Se divertiram, brincaram, descansaram? Olha só, hoje vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Vamos fazer o nosso devocional. Feche os seus olhinhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir a Ele muitas bênçãos, proteção, que Ele nos livre de todo mal e que essa semana seja uma semana abençoada, em nome de Jesus. Olha só, hoje a nossa aula de língua portuguesa é das páginas 110, 111 e 112 do nosso livro. É uma continuação da atividade que nós já fizemos sobre as histórias em quadrinhos. HQ. É a número 6 da página 110. Vamos começar pela página 110. Pega o seu livro de língua portuguesa e coloque na página 110 e vamos começar pela número 6, junto com a professora. Assinale a alternativa correta. No final da história, Mônica e Cebolinha ficaram no final daquela historinha em quadrinhos que a gente aprendeu, lembra? Sobre o floquinho de neve, que não era neve. Eles ficaram assustados? Eles ficaram alegres? Ou eles ficaram bravos? 7. Leia e responda. Vamos ler? Cebolinha e Mônica imaginaram várias brincadeiras na neve. A. Na sua opinião, quem deu a melhor ideia? Respostas pessoais. B. Qual foi essa ideia? 8. Nas histórias em quadrinhos, as falas dos personagens costumam aparecer em balões. Olha só, são esses balõezinhos aqui, onde ficam as falas dos personagens. Para entender as histórias em quadrinhos, é necessário saber o que cada tipo de balão indica. Isto é, se o personagem está falando, pensando, cochichando, se ele está gritando. Olha só, pessoal, vamos observar aí nessas imagens o tipo de balões que nós temos. Nesse primeiro balão aí, nós temos o cascão. As letras que estão dentro do balão estão bem maiores. Quer dizer o quê? Que eles estão falando mais alto. Esse último quadradinho aí, que tem o cascão e o cebolinha, pode ser que eles estejam falando mais baixo, as letrinhas estão menores. Então, quando as letras estão maiores, mais destacadas, significa que o personagem está gritando, falando mais alto. Quando a letra está menorzinha, bem pequenininha, quer dizer que ele está falando normal ou cochichando. Marque a alternativa correta. Nos balões, as palavras podem ser escritas em letras maiores para... O que a professora acabou de falar, pessoal? Facilitar a leitura? Ou destacar o tom de voz dos personagens? O que a professora acabou de explicar? Quando as letras estão maiores e mais destacadas, os personagens estão o quê? Falando mais alto ou gritando. Agora na página 111, a número 9. Observe o quadrinho abaixo. Assinale a alternativa correta. O tipo de balão usado indica que a Mônica está o quê? Como que a Mônica está, ó? Ela não está fazendo assim? Ela está falando normalmente? Ela está cochichando? Ou ela está falando alto? O que vocês acham? Pela expressão que a Mônica está fazendo. 10. O que a Mônica está falando? Escreva no balão. Olha só. Vocês vão observar a reação da Mônica e vai achar o que ela pode estar falando. O que ela quer dizer aí pro Cebolinha. Vamos lembrar da história e você vai pensar o que ela poderia estar falando pro Cebolinha. Ó, um exemplo. Cebolinha, o que está acontecendo?
Cebolinha, está nevando. Na página 112, responda oralmente. Como foi possível entender a história Tá Nevando? Se não aparecem palavras escritas nos balões, como que vocês entenderam aquela história, pessoal? Vocês não entenderam a história, não foi pelas imagens? Ficou mais fácil, não é mesmo? Olha só, conheça os balões que mais aparecem nas histórias e quadrinhos. Nesse primeiro quadrinho roxo aí, ó, eu tenho um balão mais ou menos assim, ó. Esse balão é um balão de fala, indica a fala do personagem. Nesse outro pedaço laranja, nós temos um balão mais ou menos assim, ó. Parecendo uma nuvenzinha, não é? Ó. É o balão de pensamento. Quando vocês virem esse balão, vocês vão saber que é um pensamento. Quando vocês virem um balão assim, vocês vão saber que é uma fala de um personagem, certo? Se vocês virem um balão assim, vocês vão imaginar que é pensamento? Não, é um balão de fala. Esse outro balão aí, ó, um balão de... mais ou menos assim, não é? É um balão de grito, quando o personagem está dando um grito na história. Tá falando num tom de voz mais alto do que o normal. E esse balão aqui, ó, com pontinhos? É um balão de cochicho, quando alguém tá falando, ó, segundo ano, estou com saudade de vocês. Indica que o personagem está falando em um tom de voz mais baixo do que o normal. Então, segundo ano, quando eu ver esses balões nas histórias em quadrinhos, com esses pontinhos, eu vou saber que o personagem está o quê? Cochichando. Quando eu ver esse balão aqui, que parece uma nuvenzinha, eu vou saber que o personagem está pensando. Quando eu vejo esse balão assim, ó, cheio de pontinhas, o personagem está falando num tom mais alto, está gritando. Quando eu vejo esse, é um balão de fala normal. E aí, segundo ano, vocês gostam de história em quadrinhos?